Olá, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês, e falando da quarta rodada do Campeonato Brasileiro e falando da goleada do Flamengo diante do Juventude pelo placar de 6-0 no Maracanã. O show do Flamengo aí no Maracanã, os gols aí de Pedro, voltando aí aos gramados depois de 7 meses, né? Por conta de lesão, por conta dessa lesão que sofreu aí, inclusive. Tivemos aí o Arrascaeta voltando para fazer grande jogo, fez o gol, dando assistência, né? Inclusive para os gols de Danilo e Pulgar. E o Prata fechando o marcador para o Flamengo. Flamengo líder do campeonato com 10 pontos ganhos e principalmente aí atropelando Juventude e principalmente aí permanecendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do nosso trabalho Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quinta-feira, sempre a partir das 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também aos sábados com o nosso programa ao vivo na rádio Noceas Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo site radioNSC.com, pelo YouTube do Conversa de Torcedor e também pela Dial 98.7 FM, além também pela Rádiosnet, acompanhando o futebol carioca, acompanhando a seleção brasileira e também o futebol internacional, o futebol internacional envolvendo a Champions League, por exemplo, né? Está numa fase semifinal, então nós vamos estar acompanhando essas semifinais da Liga dos Campeões da UEFA, que principalmente quem chegará à final da Champions, nós vamos estar aqui acompanhando para vocês tudo isso e muito mais, com muita opinião e também com informação também. Vamos falar aqui, pessoal, desta quarta rodada. Tivemos aí o Flamengo conseguindo uma goleada, né? Atropelando o jogo, né? Contra a equipe do time do Juventude. 3 gols em cada tempo. Pulgar, Danilo e Prata fizeram os gols no primeiro tempo. E o Arrascaeta e Pedro 2 vezes fazendo gol aí para a equipe do Flamengo. Inclusive, o uruguaio foi um dos destaques da partida, com 3 participações em gols, já que foi responsável pelos passes para os gols de cabeça de Pulgar e Danilo. E o Pedro com 2 gols marcados, né, voltando de lesão aí, inclusive, né, o jogador aí, Pedro, voltou a marcar depois de uma grave lesão, depois de quase 7 meses depois da lesão que sofreu, depois que ele sofreu aí, lá em setembro do ano passado, agora voltando aos gramados, inclusive. Marcando gol aí, entrou aos 11 da segunda etapa, e marcando aí o primeiro gol aos 25 e o segundo aos 34 no pênalti, defendido pelo goleiro Gustavo, e no rebote o Pedro fez o gol. Deu 3 passes certos, né? Deu 3 passes certos, 3 passes errados, né? E além também de 3 finalizações por gol. E por finalmente, também o Bruno Henrique também foi ovacionado pelo torcedor, né? Que está indiciado pela Polícia Federal por conta de forçar cartão, forçando cartão e também o, beneficiando os apostadores. Foi um jogo do Santos, homenageando do Flamengo contra o Santos, no jogo lá em 2023, né? Quando o Flamengo perdeu esse jogo contra a equipe do Santos, lá no Mané Garrincha, lá no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, nesse jogo que aconteceu, né? Nesse jogo que aconteceu, foi no finalzinho do Brasileiro, lá de 2023, né? Diga-se passagem. Então, está sendo indiciado e entrou no jogo aos 35 minutos de jogo do segundo tempo, foi ovacionado pelo torcedor, mas tocou um pouco na bola, teve uma atuação uma atuação discreta, né? Atuação discreta no jogo, mas foi aplaudido pelo torcedor. Deu 2 passes apenas. E para falar a verdade aqui, para a gente resumir o negócio, o Ministério Público prevê oferecer uma denúncia contra o jogador nas próximas semanas. No STJD, o caso do atacante ainda está em análise e pode ser reaberto aí, inclusive. Então, meus amigos, temos a situação que o Flamengo jogou aí no primeiro tempo. Vamos falar aqui da partida, voltando na partida, para a gente falar aqui no jogo entre Flamengo e Juventude, que o Flamengo jogou com muita sobra, né? Jogou com muita sobra. Falando para vocês aqui agora, sobrou no jogo, né? Com muita sobra no primeiro tempo. E não à toa, marcou 3 gols no primeiro tempo e não sofreu, né? E que tivemos aí o Arrascaeta começando muito bem a partida, deu o primeiro chute e o Arrascaeta
começou muito bem e deu o primeiro chute aos 6 minutos da primeira etapa, 6 minutos de jogo no primeiro tempo, e ainda o Flamengo abriu a contagem aos 12, com o uruguaio cruzando na pequena área para o Pulgar para fazer de cabeça, né? Colocou a bola na cabeça do jogador Pulgar para fazer 1-0 e o Flamengo ampliou 5 minutos depois, aos 17, de uma boa jogada coletiva para o Prata fazer o gol e encobrindo o goleiro Gustavo, 2-0 e ele repetiu a dose, né? O Uruguai Arrascaeta repetiu a dose aos 21, né? Com cruzamento, né? Para o jogador Danilo, na cabeça do Danilo, a bola foi na rede, né? Cobrou a falta na cabeça do Danilo, o jogador Arrascaeta, né? Mais uma vez, né? Cruzando a bola para a cabeça do companheiro, na cabeça do jogador do time rubro-negro da Gávea, né? O jogador. E aos 21 minutos, o uruguaio Arrascaeta repetiu a dose, né? Cobrou a falta na cabeça do Danilo e o primeiro gol dele, né? O Danilo fez o primeiro gol dele com a camisa do time rubro-negro da Gávea e manteve esse controle até o final do primeiro tempo, trabalhando mais a bola até o final do primeiro tempo. E já na segunda etapa, o Flamengo não tomou conhecimento do time do Juventude e manteve a postura, né? Uma boa postura na segunda etapa, atuação boa na segunda etapa, inclusive. E depois de dois passes, ó, Benazendo, dos dois passes, né? Não é dois cruzamentos para os gols de Pulgar e também do Danilo, mas sim de dois passes para os gols, né? Das cobranças de falta, inclusive, né? Ele fez o gol, né? Fez o gol, inclusive, né? O camisa 10 recebeu na área, dominou com um pé, chutou com o outro, né? Dominou com um pé, chutou com o outro, né? Finalizando com o outro, né? Com o outro pé para balançar a rede, para balançar na rede do time do Juventude, marcando aí os 4-0 e ainda o camisa 10 deu a vaga para o Pedro, que minutos depois voltou a marcar após uma grave lesão, né? Depois de 7 meses, quase 7 meses, né? E foi muito grave, inclusive, né? Na contusão dele. Depois de 7 meses de volta à equipe do Flamengo e também, né? Cabeceou, né? Por fundo da rede depois de um belo cruzamento do Wesley. E não foi só nisso, não, tá, gente? Ele fez uma boa jogada, uma jogada na área, né? Sofreu pênalti e converteu. Ainda o Gustavo conseguiu defender, mas deu rebote, né? Deu no rebote aí. E o Pedro aí mandando de carrinho para o fundo das redes. E o Flamengo, né? E o Flamengo administrando o resultado até o final da partida e garantindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo terminou o jogo com 62% de aproveitamento em tese de posse. E o Flamengo terminou com aproveitamento em 62% de posse de bola e 8, né, no alvo do goleiro do Juventude, né, o Gustavo, dos quais, né, no total de finalizações no jogo foram 18. Então temos aí, nesse caso aí que está acontecendo aí. Então o Flamengo com 10 pontos ganhos, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro e o Juventude, né, tá aí na nona colocação com 6 pontos ganhos na competição, né? Inclusive. Então, o Flamengo, e nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu, no jogo que aconteceu entre Vasco e Flamengo, que teve no Maracanã, que nós vamos estar comentando amanhã para vocês, e também o jogo que vamos acompanhar, né, o Juventude que vai encarar contra o Mirassol às 11 da manhã, por horário de Brasília, lá em Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, que vai ser realizada pelo Campeonato Brasileiro na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Minha gente amiga, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do nosso trabalho do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também aos sábados, com o nosso programa ao vivo, às 11 da manhã, pela Rádio NSC 98.7 FM, também acompanhando pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet, também pelo YouTube do nosso programa Conversa de Torcedor. Nosso canal do YouTube ao vivo, na transmissão ao vivo do Conversa de Torcedor, falando de futebol,
brasileiro, futebol internacional, seleção brasileira, enfim, esporte também. Nós vamos falar aqui muito, muito, muito para você ficar muito bem informado também no futebol carioca também, que é a nossa prioridade também para falar dos 4 grandes times do Rio de Janeiro. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera!